Olá, você que está acompanhando mais uma edição do Talk Connect, esse podcast, esse programa que foi criado, idealizado, pensado para conectar pessoas e histórias incríveis. E por falar em pessoas incríveis, estou recebendo hoje aqui nos estúdios a doutora Danusa Oneda. É uma grata satisfação recebê-la aqui, doutora. Robson, histórias reais de pessoas incríveis que começam pelo apresentador, né? Muito obrigada, meu irmão. Com Deus, com alegria. Estar na sua presença é sempre uma grande honra e um grande aprendizado. Que bom, que bom. Doutora Danusa Oneda eu já conheço há algum tempo, ela que é presidente da OAB aqui de Lucas, subseção aqui de Lucas do Rio Verde, que engloba Lucas, Tapurá e Itanhangá, acertei? Isso mesmo. Mas só que antes dela ser presidente, a gente já se conhecia, temos uma Verdade, história, eu me Robson. recordo da revista MT VIP, onde nós Nossa. tivemos ali uma proximidade. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história aqui em Lucas do Rio Verde, chegando aqui em Lucas do Rio Verde. Você veja, Robson, você lembrando um pouquinho da revista, né, e da nossa trajetória, vai ao encontro do lema dessa nossa gestão, que é sobre pessoas. E quando eu menciono isso, eu costumo dizer que ele é muito mais profundo do que pode se imaginar. É exatamente porque traz o reflexo de toda essa vivência. É impossível que nós sejamos alguma coisa sem que nós escolhamos as pessoas que a gente quer caminhar. E certamente você tem muito na minha caminhada, desde que eu cheguei em Lucas do Rio Verde, em 2009. Não tem como não falar do meu pai sem falar da minha chegada aqui. Eu conto sempre que eu acredito que eu não era a melhor das filhas, viu, Robson? Porque ele veio para cá, me largaram aqui e voltaram para Santa Catarina. Nós chegamos em abril de 2009, Robson, vindo de uma cidade muito pequena, muito interiorana, de 5 mil habitantes. E chegou no final do ano, minha mãe não acostumou em Lucas do Rio Verde. Nós já estávamos com o escritório em andamento e eu resolvi ficar mesmo que sozinha, né? Sozinha, literalmente, entre aspas, porque Deus já foi colocando pessoas muito espetaculares pelo meu caminho. O escritório começou a andar, eu me envolvi com a OAB, cheguei em Lucas, já procurei me apresentar para o presidente da OAB, que à época era o Dr. Valdir Miquelin. E envolvendo com os trabalhos da Ordem, comecei a fazer parte de diretorias e tenho na Ordem certamente muito da minha vida, muito do quanto eu tenho de amizades, o quanto eu tenho dessa liberdade com mídias, porque a gente está sempre envolvida com a imprensa, que faz parte e leva essa comunicação de forma preciosa. Então, a minha história certamente tem esses pilares muito fortes, viu? Doutora, a sua chegada aqui, como é que foi a vida profissional chegando em Lucas do Rio Verde, nova advogada, cenário novo, novas pessoas, novas empresas, tudo novo. Uma das características hoje da doutora Danusa Oneda é exatamente esse apoio ao jovem advogado, aquelas pessoas que estão entrando na profissão agora. Conta pra gente como é que foi. Robson, não teria outra palavra que não desafiadora. E eu vejo que os desafios eles só se modificam com o tempo. E certamente eles se majoram, né? Hoje nós temos o viés da internet, das mídias acontecendo. Mas a época, embora nós não tínhamos toda essa acessibilidade, eu ia de carrinho de supermercado, literalmente de carrinho para levar os processos. Eu tive já desde que cheguei aqui um enfoque na parte trabalhista. Então, a vara do trabalho, que era itinerante, Robson, vinha uma vez por mês, uma semana por mês em Lucas do Rio Verde. Era ali no sindicato, aqui do outro lado da rodovia. Eu era jovem advogada nos quadros da Ordem, Robson, são os advogados que têm até 5 anos, considerado jovem advogado. Mulher, né? Não tenho como deixar de falar disso, porque à época a OAB era majoritariamente formada por homens. Hoje, nós temos uma OAB formada majoritariamente por mulheres e jovens advogados. Na minha época, quando eu cheguei aqui, eram homens e homens com tempo já de profissão. É uma bandeira, Robson, que eu confesso que toda vez que vou falar dela, eu procuro ter muito cuidado, porque normalmente ela chega como um mimimi, como lá vem feministas. O feminismo, inclusive, é totalmente desvirtuado, ele nunca foi mulheres à frente de homens, ele é uma bandeira de mulheres ao lado, né? Compartilhando deveres e direitos. E sim, à época, por ser jovem,
por estar advogando em processos que eram impactantes, né, de empresas, de fato, foi um caminho delicado, viu? Meu tom de voz muitas vezes precisou aumentar para me fazer ouvida, sem qualquer orgulho, viu? Com o tempo a gente aprende que melhore seus argumentos, não aumente seu tom de voz. Mas naquele momento eram as Necessário. armas que eu tinha para me fazer ouvida, para que meu posicionamento chegasse, para que eu fosse respeitada. Preciso também dizer que dentro da ordem, essa respeitabilidade, ela aconteceu muito aqui em Lucas do Rio Verde, viu? Eu entrei na gestão do Dr. Abel. O Dr. Abel, mesmo sem paridade, essa paridade só aconteceu nessa última eleição, onde eu fui candidata, mas mesmo assim ele já se preocupava em incluir mulheres nas diretorias. Então, aqui e na Ordem do Mato Grosso, eu sempre fui muito respeitada. Mas, no sistema como um todo, jurídico, é sim muito desafiador. Ser mulher representante de ordem, ser mulher representante em qualquer outra categoria é sim um desafio a ser superado, é sim algo que nós precisamos conversar muito ainda, Robson. É algo que as mulheres também precisam, não é nem se empoderar, uma palavra tão utilizada, né? É respeitar, entender, dar a mão para outras mulheres também, porque nós temos dentro do nosso próprio gênero desafios reais. Então, de lá para cá, muito se avançou, muito se caminhou e muito se vem colhendo, mas há muito que se fazer também. E aí depois as pessoas costumam falar ainda, mas a doutora Danusa teve sorte. E outro ponto, né, nessa sorte, Robson, que eu quero compartilhar e aqui vejo que é importante, né? Hoje eu acompanho de perto muitos jovens chegando à ordem, jovens que não sabem literalmente por onde começar, que não têm uma estrutura física, embora nós já tenhamos o virtual aí abraçando e que você muitas vezes dispensa a estrutura física, com dificuldades reais de pagamento. Nós sabemos o valor agregado que nós temos no Mato Grosso, nós temos na nossa cidade, tanto que, né, nós nos preocupamos com isso na nossa sede da subseção aqui, então um espaço para que o advogado possa atender seus clientes lá. Mas eu cheguei aqui sem conhecer absolutamente ninguém, não tinha meio de transporte, eu dependia da minha sócia para ir nas audiências, para que ela me levasse, não tinha Uber na época, ia para o escritório nos nossos períodos de chuva, de guarda-chuva, levava muitas vezes minha roupa, calçado para trocar, para poder ir fazer audiência, né? Porque as nossas chuvas aqui, quando vem, também vem com gosto, a gente bem sabe, mas tudo isso foi extremamente importante para que construísse cada um dos olhares que eu tenho hoje. Então, sensivelmente, eu sei sim das dificuldades que o jovem advogado enfrenta. Eu sei sim o que é chegar e a gente não saber como vai sustentar a estrutura, se vai ter estrutura para sustentar, se vai ter clientes, como que isso vai continuar, como que vai manter o cliente, o que eu preciso fazer, como que eu me especializo, como que eu atendo. Enfim, Robson, na pele, viu? É na pele. Então, por isso, meu amigo, que é sobre pessoas. Sobre pessoas que muita faz história toda a envolvida, diferença. que faz toda a E diferença. por falar em ser como pessoas, e o desafio para tentar ser presidente da OAB aqui de Lucas do Rio Verde, como surgiu essa chama no coração? Falou, não, eu posso, eu vou conseguir, eu vou tentar. Dá vontade de fazer diferente. Dá vontade de fazer diferente. Eu penso que nós precisamos sair dos nossos palcos da crítica, viu? Se nós não estamos concordando com algo, nós precisamos ter algo melhor para oferecer. Uhum. Não basta que nós critiquemos. Nós precisamos apresentar algo diferente. Então, eu já vinha fazendo parte desde 2013 em diretorias. Eu entrei como secretária adjunta, depois secretária-geral, depois delegada da Caixa de Assistência na gestão do Eduardo Vilela. Entrei no finalzinho da gestão do Ednilson também como delegada, substituindo a doutora Aline, que assumiu o cartório. Então, eu captei essa experiência de trajetórias e eu desejava entregar algo diferente, acolhedor, portas abertas. E aqui, de forma alguma, eu estou dizendo que assim não era. Era. Mas cada um tem um jeito. Cada um deixou uma marca. História, Robson, também levo
como aprendizado e de forma extremamente respeitosa. História, a gente respeita. História deixa sua marca. Então, ela jamais pode ser esquecida. Ela precisa ser relembrada, porque cada um que passou por essa subseção, desde o doutor William, a doutora Noeli, o doutor Abel, o doutor Eduardo Vilela, o doutor Valdir, o doutor Ednilson, todos eles deixaram a sua marca do seu jeito e agregaram com toda certeza. A ordem evoluiu, o judiciário evoluiu, a cidade jurídica surgiu, o doutor Ednilson enfrentou uma ordem em meio à pandemia, né? Fez a Feijoabê em drive-thru, enfim, são inúmeros desafios, né? O doutor Abel trouxe muita coisa, a vara do trabalho mesmo veio na gestão dele. Com o doutor Eduardo, eu aprendi a acolher a advocacia por meio da nossa Caixa de Assistência dos Advogados. Então, agregando tudo isso, eu desejei dar o meu toque para a ordem, ter a oportunidade de levar o que eu acreditava que poderia fazer a diferença. E é isso que nesses 3 anos eu, de fato, procurei fazer, viu? Cada gestão teve a sua característica, teve as suas oportunidades. E por falar em característica e legado, que pode-se dizer assim, que cada um deixou um legado diferenciado dentro ali da subseção, a doutora Danusa conseguiu deixar conquistar algo impressionante, que é deixar o seu espaço ali, que foi construído agora, inaugurado recentemente, para os advogados, né, doutora? Fala um pouquinho da construção desse espaço. Esse espaço, de fato, marca a nossa gestão, viu, Robson? E marca, sobretudo, essa nossa bandeira. É impossível seria que ele fosse construído sem muitas mãos, sem o nosso presidente de construção, que foi o doutor Cristiano, sem o Guilherme, que foi muito mais que um construtor. Ele é advogado, é jovem advogado, mas ele foi o nosso orientador, foi a base, ele cuidou dos detalhes. Sem a advocacia como um todo, Robson, que abraçava, que dava ideias, a minha diretoria, né, que eu peço aqui licença para nominá-los, né, o meu vice-presidente, o Evandro, a minha delegada da Caixa, a Fábio, a minha secretária adjunta, a Tayane, o meu secretário-geral, o doutor Barreto, e o meu tesoureiro, né, o Wilson, que mesmo tendo depois que se deslocar para outro estado, por conta da família, continuou prestando seu serviço com maestria, abraçando todo esse cenário de tesouraria. As contas sempre foram apresentadas em todas as nossas reuniões ordinárias. O Guilherme fazia questão de apresentar toda a planilha, a busca por orçamentos. Ela foi a obra mais barata do sistema OAB nacional. Uau, por metro quadrado, e a obra mais rápida a ser construída também da nossa OAB nacional. Em 5 meses ela foi entregue. Um misto de construções, né, moderna com steel frame, também pensada para abraçar todo o viés ecológico, né, de cuidados com a natureza. Então, com o poço artesiano, com a projeção já das placas solares, com plantio de árvores, inclusive árvores frutíferas. Então, ela teve literalmente o nosso coração, viu? E por falar em coração, para colocar cereja no bolo, a homenagem que foi feita, né, doutora? Exatamente. E para colocar cereja no bolo, aí não tem como não emocionar, porque eu acredito, Robson, que não teria lugar melhor para colocar a identidade, a digital do nosso queridíssimo Silvio, viu? Que eu tive a gloriosa oportunidade de compartilhar gestão de ordem, de compartilhar a Feijoabê, de compartilhar da alegria dele. Então, espaço de convivência, certamente ele estaria lá, bebendo muito com a gente, fazendo muita festa, participando de todas essas terças de lei, e tenho absoluta certeza que ele ficou muito feliz com isso, viu? Doutora, Lucas do Rio Verde, ela tem uma representatividade diferenciada, eu posso dizer assim, acompanhando na parte da imprensa, do jornalismo e tudo mais, nos últimos anos nós conseguimos ver a representatividade do interior junto à OAB estadual. Tanto que Lucas do Rio Verde, com a sua presença, juntamente com os outros advogados do interior, conseguiram ali se fazer presente. A doutora Gisela ganhou como presidente e tem uma representatividade, está saindo dos grandes centros e alcançando o interior, né? Exatamente. Lucas do Rio Verde, como você bem começou aqui, abraça Itapurá e Itanhangá. Nós fizemos questão nessa nossa gestão de estarmos presentes em Itanhangá,
em Itapurá. Fizemos, inclusive, reuniões ordinárias com a advocacia em Itapurá. Teremos agora, na próxima segunda-feira, dia 14, também uma reunião ordinária em Itapurá, com um evento, com uma comissão temática de eventos acontecendo lá, que era um dos nossos grandes objetivos, cada vez aproximar mais de lá. Nós temos representante, Robson, do nosso Tribunal de Defesa das Prerrogativas em Itapurá, a doutora Ana Carolina, que também foi uma novidade da nossa gestão. Nós temos representantes da nossa subseção no nosso TED, que é o nosso Tribunal de Ética e Disciplina. Nós temos representantes da ESA, que é a nossa Escola Superior da Advocacia. Então, unindo muito o interior com a capital. Nós tivemos a presença constante da nossa presidente aqui na nossa subseção, a presença da nossa Caixa de Assistência, a nossa diretoria como um todo, o tesoureiro também, o Dr. Helmut, foi um braço muito importante, principalmente nessa entrega da construção, uma obra que leva a digital da nossa seccional, que também investiu mais que o dobro do que tinha se proposto investir no projeto inicial. A digital da nossa OAB nacional, o nosso presidente nacional esteve por 2 vezes aqui em Lucas do Rio Verde, foi a primeira subseção do estado do Mato Grosso a receber o nosso presidente nacional. Então, eu creio que, de fato, vai ao encontro, Robson, de levar o interior. E também, Robson, nós tivemos a oportunidade de usar da palavra por pelo menos 2 vezes de forma expressiva na tribuna do nosso Conselho Federal, falando sobre a nossa subseção, falando sobre a nossa FEJOAB e falando também sobre a obra que nós estávamos entregando para a advocacia, que inclusive teve a presença do nosso presidente nacional, da nossa presidente Gisela, de toda a diretoria da nossa seccional na entrega dessa obra. Doutora, uma das características que eu tenho liberdade de dizer que é evidente para todos é a integração. A integração com pessoas faz toda a diferença da sua gestão. E por falar em integração, claro que cada gestão e cada ano teve uma qualidade diferenciada exatamente por causa da realidade vivida. A FEJOAB é um marco tanto para a advocacia como para Lucas do Rio Verde, eu creio que até pelo Centro-Oeste, um evento desse porte. Os amarelinhos, os patrocinadores, eles fizeram toda a diferença para que esse evento tivesse esse brilho tão grande como ele tem, né? Essa proporção grandiosa, né, Robson, que tomou. Eu te confesso, Robson, que a FEJOAB, ela é um desafio, viu? Desafio é a palavra. Porque ela começou, né, lá na gestão do Dr. Abel, nós já iremos para a 12ª edição. Exato. E ela começou pequena, né, num custo de aproximadamente uns R$80 mil, né? Os patrocinadores sempre abraçando, desde o início seria impossível sem os patrocinadores. Eu digo que ela tem 3 pilares, né? Os amarelinhos, os patrocinadores e a imprensa, porque a imprensa é fundamental. Eu sempre procuro valorizar quem está aí trabalhando aqui por trás, literalmente, das câmeras, dessa entrega, dessa comunicação com a sociedade. E com um custo, então, como eu disse, pequeno e um lucro que ele sempre foi revertido para as entidades beneficentes. Total, sempre revertido. Nunca ficou nada para a OAB, né? E sempre revertido em produtos. Então, ele não era só a entrega da FEJOAB. Ele era a participação da advocacia, que depois, pela camisetinha amarela, né, que direcionava quem estava ali para ajudar a se tornar os nossos queridos amarelinhos. Também preciso lembrar, Robson, que a FEJOAB, ela é um braço de um projeto maior, que é OAB Solidária. Então, a OAB Solidária, ela tem a OAB Vai à Escola, ela tem participação em inúmeros projetos sociais. Os amarelinhos fazem parte da OAB Solidária, que então, um dos maiores fontes seria a nossa FEJOAB. Só que, Robson, como você sabe que eu sou extremamente transparente, entregamos muita coisa, mas nós temos muitos desafios. Eu tenho absoluta certeza que eu também não consegui fazer tudo que eu desejava, sabe? Tenho absoluta certeza que eu também falhei muitas vezes, mas eu também tenho convicção que eu tenho por perto uma advocacia que tem essa sensibilidade do quanto o trabalho ele é intenso e o quanto nós estivemos dispostos e disponíveis a fazer acontecer. Mas a FEJOAB é um desses desafios. Hoje ela tem um custo gigantesco, né? A última em aproximadamente R$600 mil. Porque hoje a sociedade ela não é só mais uma festa beneficente,
ela é uma festa que entrou para o calendário do município, então toda a região, e digo mais, o estado, muito além daqui, inclusive nacional, porque eu comentava aqui com a presença do nosso presidente nacional, a guarda pela Feijoabê, ela é comentada no sistema. Robson, ela é o maior evento solidário do sistema OAB nacional. Então, olha a grandiosidade que ela tomou. Mas a proporção agora de lucro ficou pequena. Então, nós temos sim um desafio e aí fica para a próxima gestão, com certeza. Ela, como eu disse aqui, enfatizei, a nossa ordem ela é uma continuidade de desafios que precisam ser abraçados e compartilhados. Reconfigurar essa Feijoabê, sabe? Para que nós possamos aumentar o valor de entrega. Hoje nós também temos uma sociedade com muito mais entidades, com muito mais associações, com pedidos expressivos e constantes de entrega, e nós precisamos sim fazer ela render mais, sabe? E é isso que eu acho que a sociedade tinha que entender um pouquinho. A festa, bacana, todo mundo vai na festa, todo mundo espera por essa festa. E exatamente, existe essa contrapartida do social. Muitas pessoas não fazem ideia, mas sem a ajuda da OAB, muitas entidades passariam por grandes ou maiores dificuldades, né, doutora? Exatamente. Já fizemos doações muito expressivas, né? Todos os anos nós auxiliamos a APAI, já auxiliamos, como eu disse, expressivamente o hospital também, né? Direcionados para a ala do SUS. Eu lembro de uma vez que a gente decorou toda uma sala para acolher as crianças do SUS, sabe? Então, fomos com brinquedos, fomos com decoração, o Lar Bom Samaritano, a comunidade terapêutica. Nós focamos muito nessa minha gestão, Robson, para as entidades e associações menores, sabe? Associação dos corredores, Associação das Crianças, tem muita associação, mas nós precisamos aumentar o lucro da Feijoabê, tá? Nossos gastos para a entrega de uma festa que precisa ser, obviamente, acolhedora, que precisa entregar uma qualidade muito grande, ela aumentou sobremaneira. Então, ela necessariamente precisa passar por uma reconfiguração. Então, esse vai ser um desafio e certamente será enfrentado com brilhantismo. E o ano que vem a edição vai abraçar e vai fazer muito melhor do que foi feito até aqui. Doutora, falando sobre a advocacia, sabemos que a cada dia o processo de inovação, de transformação, ele é acelerado. Quais são as principais inovações no seu setor hoje? A advocacia 5.0, Robson. Nós temos resoluções, provimentos da OAB que tratam sobre até onde a advocacia pode ir nos meios virtuais e nós não desassociaremos mais a advocacia da virtualização. Não tem como. A pandemia, ela nos jogou anos-luz para frente, né? Fez o nosso judiciário andar anos-luz para frente. A própria Justiça do Trabalho, que tenho propriedade para falar, certamente não virtualizaria dessa forma se não fosse a pandemia. Ela ia demorar com certeza muito mais. Você imagina que para ouvirmos uma testemunha em outro estado, em outra localidade, nós tínhamos que mandar uma carta precatória, eram meses, anos para se ouvir. E agora, né? Morosidade, com o passar, a gente consegue virtualmente acompanhar. Então, é isso. Ela está aqui, nós precisamos trabalhar com ela. A jovem advocacia, pelos custos, pelo número de advogados, pelo que vem inflando, está se apoderando cada vez mais dos meios virtuais para os seus escritórios ali acontecerem. Então, isso precisa ser tratado, precisa ser olhado ainda mais pelo nosso Conselho Federal. As regras precisam existir? Precisam, mas elas necessariamente precisam também ser mais claras, elas precisam comunicar mais com a advocacia. Eu falo isso, nós possuímos, Robson, colégio de presidentes, tá? Que são reuniões periódicas onde nós levamos temáticas e avançamos em pautas. E nesses colégios nós tratamos muito sobre isso, que a comunicação precisa chegar mais para a advocacia, né? Hoje, olha, veja só, parece até, né? O site já ficou quase que em desuso. É difícil você entrar num site, você quer entrar no aplicativo. Você quer ter na mão, você quer que ele acesse rápido. O aplicativo não pode nem ser demorado. Então, a informação precisa chegar rápida. Não pode ser vídeo longo, tem que ser informativo, tem que ser célere, a entrega tem que ser própria, a comunicação não pode ser difícil, né? Até o juridiquês
né? Mudou. Nós vimos recentemente matérias, né, do Barroso falando sobre isso, levando essa temática para o judiciário, cada vez mais simplificar a normativa. Então, esse é sim o nosso maior desafio, né? A internet, a advocacia 5.0, como tratar isso. Entendo que nós não devemos liberar tudo. Eu sou contra a liberação total. Eu penso que a advocacia precisa ter limitações, sim. Tem formalidades que são inerentes da profissão. Nós não deixo aqui e não estou livre para receber críticas, e a crítica, ela é sempre muito bem-vinda. Costumo dizer que a unanimidade, inclusive, é burra. Essa frase pode ser impactante, mas para você entendê-la é preciso a inteligência da questão, porque para você opinar, você precisa entender, você precisa se dispor a saber do assunto. Então, na minha opinião, Robson, é necessário haver limites. Não é crível que nós liberemos para uma profissão como essa. Tem até um livro que fala como os advogados salvaram o mundo, que vem desde há muito, que passa por Rui Barbosa. Nós liberarmos, de forma geral, vídeos de TikTok, dancinhas de qualquer jeito, comunicação de qualquer forma. Essa, para mim, não é a advocacia que eu acredito, não é a forma de comunicar, não é a maneira de dar segurança para o cidadão e a entrega do direito, na minha humilde opinião. Então, é necessário, sim, a advocacia precisa ter uma comunicação menos formal? Precisa. Podem ser feitos vídeos? Com certeza. Devem ser feitos vídeos. Tem alguns tipos de, não vou dizer danças ou formas para se comunicar diferentes que seja entregue? Tem. Mas é necessário ter limites, viu? Assim como é necessário adequar vestimentas, né? É necessário respeitabilidade, é necessário que a comunicação também tenha o seu padrão, porque senão a gente literalmente perde a essência do direito. O advogado, o fato ele tem que estar preparado, buscando a cada dia se atualizar, aprimorar o seu conhecimento. E por falar em aprimorar o conhecimento, a subseção de Lucas do Rio Verde, o Mato Grosso, se desponta e sai na frente em muitos quesitos, em muitos pontos. Um exemplo, em Colíder, o primeiro fórum no metaverso. Verdade. Lucas do Rio Verde, a primeira subseção no metaverso, onde nós tivemos a oportunidade de fazer a transmissão simultânea no Facebook, a título de cunho de aprendizado, institucional praticamente. Não existe nenhuma sessão que é feita lá dentro, mas nós estamos lá, né, doutora? Exatamente, Robson. Quero publicamente, mais uma vez, te agradecer, viu? Quando nós começamos aqui falando de histórias reais, pessoas incríveis, e que eu disse que começando pelo apresentador, é fato. O metaverso seria impossível ter acontecido sem a digital do Robson. Muitas outras coisas na minha caminhada seriam impossíveis sem a digital do Robson. Nós compartilhamos, inclusive, de uma fé que nos mantém nesse caminho, né, meu irmão? E o metaverso, certamente, nós escutamos, inclusive, muito essa pergunta, tá, mas para que esse metaverso? Para que essa estrutura? Tem pessoas que acreditaram que foram investido muito dinheiro no metaverso, que custou muito para a subseção. Custo zero para a subseção. E sabe por que foi custo zero? Como quase que 90% de tudo que nós fazemos, ela não tem custo ou tem custo muito reduzido, porque é sobre pessoas. E eu sei que eu estou sendo repetitiva, eu sei que isso pode ser até retórico, mas isso tem história, isso não é dito da boca para fora, isso tem muita coisa envolvida, tem muitas digitais envolvidas e o metaverso foi um deles. O Robson fez uma estrutura que ele teve que aprender como fazer. Ele acessou esse metaverso. Eu quero depois que ele conte um pouquinho de como foi a experiência dele. Porque eu liguei para ele e disse, Robson, eu quero colocar a subseção de Lucas do Rio Verde como a primeira do Brasil no metaverso. A doutora Graziele, que eu admiro, colocou a vara do trabalho. Agora nós vamos colocar a subseção de Lucas do Rio Verde. E eu vou montar a comissão de marketing não. Agora me fugiu o nome da comissão. Enfim, daqui a pouco vai vir. Foi criada a comissão institucional para tratar dessa parte de informática.
não é de informática, gente, eu vou lembrar, mas enfim. E nós vamos fazer esse metaverso. Liguei para o Guilherme, disse, Guilherme, você vai ser o presidente dessa comissão de inovação e tecnologia. Inovação e tecnologia, verdade. De inovação e tecnologia, porque nós queremos colocar a subseção no metaverso. Daí ele me respondeu, eu não sei o que é metaverso, mas eu tô contigo. Você tem noção que é isso, Robson? A mesma coisa você me disse. Eu tenho, literalmente. Eu tenho mesmo. Mesma coisa você me disse. Eu não sei nada desse metaverso, mas eu tô contigo. Não tem como não concluir outra coisa que não seja pessoas, Robson. Se a gente não escolher exatamente com quem a gente quer caminhar, nós não chegaremos onde nós queremos. A escolha parte da gente. Confie em Deus, mas tranque seu carro. Faça a sua parte. Se eu tivesse escolhido outras pessoas para ligar, o metaverso não teria acontecido. Sem custo nenhum. O Dr. Bernardo, advogado, professor, sumidade no assunto, ele nos deu o projeto. O Robson está aqui como prova. Ele deu o projeto para a nossa subseção. Ele falou sobre isso. Levou, além de tudo, a nossa subseção para o Brasil inteiro falando sobre esse projeto. Ele esteve em Lucas do Rio Verde palestrando no Unila Salle. Por meio desse projeto, advogados e advogadas do Brasil conheceram a nossa advocacia, entraram na nossa subseção, puderam caminhar com os seus bonequinhos. Inclusive, a advogada do interior de São Paulo esteve em Lucas do Rio Verde participando de evento. Fizeram parcerias, Robson. Parcerias profissionais surgiram a partir desse evento. Então, foi sobre isso. O metaverso nunca foi para que aquele local ali fosse acessado frequentemente. Não era sobre isso. Era sobre dizer para a advocacia, nós estamos cientes que nós precisamos evoluir, que nós precisamos olhar para a jovem advocacia, que nós precisamos dar novas oportunidades para vocês e nós estamos dando a mão e abrindo as portas. E vai seguir sendo sobre isso. Ai, ai. Obrigada, meu irmão. Quando falo em metaverso, eu me recordo que realmente foi dessa forma, Rodrigo. A gente recebeu a ligação falando, a gente precisa estar no metaverso. Eu falei, beleza, o que é metaverso? De onde é que é isso? Como é que faz? De que forma faz? E fui atrás. Eu me recordo que eu entrei no metaverso, eram umas 7 horas, e eu saí, eram umas 5 horas da manhã, conhecendo um bar onde o karaokê com pessoas do Brasil inteiro ali dentro se conectando, conversando, fazendo network. A criação do metaverso em Lucas do Rio Verde da 21ª edição foi espetacular, tinha advogados do Brasil inteiro ali com seus avatares e para você entender um pouquinho, pode procurar no YouTube aí, tá lá a inauguração da subseção em Lucas do Rio Verde e isso foi possível, conexão com pessoas. E depois disso, doutora, eu conheci e falei, Robson, você achou que esse nível do metaverso era profundo? Eu fui conhecer outros tipos de sistemas, de tecnologia, onde no Show Safra do ano passado eu tive a oportunidade de conhecer um empreendedor chamado Lucas, lá de Nova Mutum, que ele conseguiu montar uma cidade no metaverso, onde existe todo um ecossistema de profissões lá dentro, pessoas que trabalham lá dentro. Eu sou advogado lá dentro, sou presidente do Tribunal de Justiça lá dentro, e tudo no metaverso. Eu falei, meu Deus, como funciona? Existe um outro mundo paralelo. E se o advogado, se nós que trabalhamos com tecnologia, nós que trabalhamos com comunicação, não estivermos a par disso, nós vamos ficar muito para trás. Com certeza. Conversando com o Renato, o outro entrevistado aqui, e a gente falou sobre a inteligência artificial, que é a nova moda. Inteligência artificial que você vai lá, coloca uma petição e pede para o ChatGPT analisar a sua petição. Não vai perder para a inteligência artificial. Não. Você não vai perder espaço para a inteligência artificial. Você vai perder espaço para aquelas outras pessoas que estão qualificadas e foram atrás de se qualificar. Exatamente. E isso faz toda a diferença. E um dos pontos que a senhora fala sobre pessoas, as pessoas elas fazem toda a diferença. Meu avô falava assim, o importante na vida não é você saber tudo, é você ter bons relacionamentos e ter o telefone de quem sabe. Para esse podcast que está sendo realizado aqui, eu agradeço muito ao Rodrigo Matheus, que desde o começo ali, desde o roteiro, da estrutura, tá por trás das câmeras, em breve vai estar com a gente aqui, o Thiago Cardoso, outras pessoas que faz 2 anos que era para ter entrado no ar, entendeu? E as pessoas não se conectavam, hoje estão conectadas. E pessoas fazem toda a diferença, né, doutora? Exatamente, meu irmão. E isso tudo vai ao encontro de outra afirmativa que eu faço com muita frequência também.
os bastidores, eles são muito mais intensos do que os palcos podem demonstrar. Então, nesses bastidores é que a gente realmente vê o quanto a vida acontece e o quanto é necessário fazermos essas escolhas. E você falou algo aqui importantíssimo, né, que faz parte desse conjunto da advocacia 5.0, que é o uso da inteligência artificial, né? Saber como usar, como aplicar, ela otimiza demais o nosso dia a dia. Mas ela otimiza sobremaneira, ela consegue, Robson, essa semana eu estava compartilhando, inclusive, no escritório, ela consegue, eu jogo nela alguns depoimentos, ela traz para mim quais são as divergências daqueles depoimentos, quais são os pontos de atenção, que às vezes pode sair do meu olhar humano. E aí eu junto o meu olhar criterioso com o que a inteligência artificial jogou para mim e eu construo, obviamente, todo o conjunto do que eu entendo que vai atingir o meu objetivo. Então, é sobre somar, não é sobre perder. Eu sempre olho dessa forma. E nós precisamos entender como somar com toda essa tecnologia que já faz parte. O metaverso, ele é realidade de inúmeros escritórios. Muitos escritórios atendem fora do nosso Brasil, né? Outros países. E olha só, atender clientes que podem entrar virtualmente naquele ambiente, se sentir acolhido em uma sala de reunião, é sim diferente. É diferente. E certamente nós iremos lembrar muito desse metaverso, viu? Verdade, é uma experiência... de ter darmos esse gatilho aqui. Nós tivemos numa conferência em Campos do Jordão, foi no período do ano passado. E aí, a hora que falava Mato Grosso, lá que lá tem a OAB no metaverso e tem até o fórum no metaverso. Só? O Brasil inteiro está olhando para isso. Exatamente. Doutora, olha que alegria ouvir isso. Um dos pontos aqui, a gente está caminhando para a reta final, um dos pontos, eu acho que de qualquer entidade, instituição, associação, ou etc., algo que se precisa fazer ou se deseja fazer é a equipe. A sua equipe ali, nessa gestão da OAB, fez toda a diferença. E como é que está o coraçãozinho deles? Como é que está o seu coração para o próximo mandato? Olha a emboscada. Você viu só, Rodrigo? Olha a deixa. Então, Robson, a nossa ordem, ela não tem um limite de continuidade de mandatos, né? É por quanto tempo desejar. Não só desejar, obviamente, por quanto tempo a advocacia escolher. E pensar em continuidade de mandato, ele é quase que um processo natural, visto que nós fazemos planejamentos, né? E, como eu disse também, certamente eu não entreguei tudo o que eu gostaria, embora o nosso plano de gestão, já no final do primeiro ano, ele estava praticamente 80% cumprido. Então, tenho absoluta certeza e convicção que nós o entregaremos dentro do que nós almejávamos, mas com vontade de fazer muitas outras coisas, porque o caminhar te mostra muitas outras possibilidades, né? O estar fazendo, estar envolvido, te mostra muitas outras possibilidades. Então, pensar nessa continuidade, ela é um processo, como eu externei, quase que natural. Mas é um processo de construção, né? O nosso edital, ele foi publicado na semana passada, tem até o dia 18 para protocolo de chapas, o Estado todo se movimentando com isso, né? Eleições da nossa seccional, escolha de presidente da nossa OAB Mato Grosso, escolhas de presidentes e diretorias das nossas 29 subseções. Então, a advocacia está movimentada para que as eleições aconteçam possivelmente na segunda quinzena de novembro. E será e continuará sendo, eu acredito, Robson, como eu falei aqui historicamente, de todas as gestões que deixam a sua digital, deixam a sua história, eu creio que a nossa também deixou, né? Que a nossa criou esse marco de abrir portas. Hoje nós temos quase 20 comissões temáticas. Então, só aí nós temos praticamente 100 advogados diretamente envolvidos, fazendo acontecer, cada um em áreas diferentes que impactam na sociedade, a exemplo da Comissão de Saúde, da Comissão da Mulher, de Direito do Trabalho, de Previdenciário. Essas comissões, elas se envolvem também e os seus representantes muitas vezes estão ligados com os conselhos municipais que, por sua vez, não são só consultivos, são também deliberativos, muitos deles.
Eu faço parte do Conselho Gestor de Mobilidade, né? Na semana passada, apresentei uma pauta para se fazer uma comissão interna, comunicar pela primeira vez, Robson, outros conselhos para que nossas ofertas, nossas proposições, elas cheguem de forma concreta com mais celeridade, né? Com maior celeridade. Então, estamos avançando para isso. Participei dessa semana da reunião do Conselho da Pessoa com Deficiência, onde nós temos uma representante, a doutora Weila, que faz, junto com outros tantos braços, uma semana no município de conscientização da pessoa com deficiência, que é uma pauta extremamente importante, ainda muito invisível. Então, a nossa ordem, ela não tem outra forma de dizer que não seja identificá-la pelo orgulho em pertencer, pelo orgulho em integrar, pelos amarelinhos que fazem solidariedade, pela advocacia que se propõe a apresentar projetos, que se propõe a fazer muito além. Ninguém recebe absolutamente nada para isso. Nenhum cargo da ordem é remunerado. Então, tudo que é feito com coração, com muito estudo, com muita responsabilidade. Nós sabemos que nós somos escudo do seu direito, do direito do cidadão, nós somos a sua voz, nós estamos ali para levar o que é o seu direito, mas também nós entendemos a responsabilidade dos nossos deveres. Então, sem essa advocacia, que eu enfatizo aqui o meu agradecimento, enfatizo aqui, Robson, a empatia que eu recebi nessa gestão. Eu tive, nesses anos, a maior perda da minha vida, que foi o meu pai. Eu não teria como ter continuado enquanto presidente dessa subseção tão valorosa, sem que eu fosse abraçada tantas vezes, sem que eu recebesse tantas mensagens, sem que eu recebesse tanta oração. Então, quando me perguntam, ou quando afirmam já, deve ser difícil, deve ser desafiador. É desafiador. É muitas vezes difícil, mas é muito mais satisfatório, é muito mais agregador. Eu fiz amigos valiosos, eu aprendi demais da conta a também ter empatia, a também ouvir muito mais do que falar, a também acreditar. Eu costumo falar para eles com muita frequência que nós acertamos e nós erramos juntos. Então é necessário fazer, porque o resultado ele vai ser compartilhado, seja qual for, nós estaremos juntos. E foi uma troca, digo que de longe a mais valiosa da minha vida. Que entrevista, hein? Doutora Danusa, muito obrigado por atender o nosso convite do Talk Connect, esse podcast que foi criado com o objetivo de trazer os bastidores, trazer a história das pessoas, contar os projetos e apoiar com certeza a comunidade. Muito obrigado por ter aceitado esse desafio. Robson, sou eu quem agradece esse momento extremamente valioso na sua presença. Você é um irmão de fé, um irmão de caminhada, um irmão que compartilha da minha história. Quero também, não posso finalizar de outra forma, que não seja agradecendo, acima de tudo, a Deus por todo o sustento, por essa oportunidade, agradecendo a Deus pelo meu marido, que é suporte fundamental. Sem ele, as tantas vezes que ele acreditou em mim, mesmo sem eu acreditar, seria impossível que eu tivesse conseguido, continuado, me sustentado. Agradecer a minha mãe, que está bem pertinho, aos meus sócios, que por muitas, inúmeras vezes fizeram a minha presença no escritório, carregaram os dias do escritório, a equipe que nós temos, certamente valorosa, valiosa, que suportou muito mais o trabalho com a minha ausência, e tudo isso eu acredito que entrega para você a concretização e, mais uma vez, o significado de nós falarmos tanto que a nossa maior bandeira dessa ordem e dos nossos passos é sobre pessoas. Muito obrigado, doutora Danusa Oneda. Que entrevista gostosa.
Gente, você pode curtir, compartilhar no YouTube, na íntegra, no canal Talk Connect. E todos os cortes estão no Instagram e também no TikTok Talk Connect Oficial. Eu, Robson, Alex, quero agradecer muito o carinho da sua audiência. Peço que você compartilhe, curta e faça indicação, faça comentário, participe desse início desse projeto tão grandioso. Agradeço ao Rodrigo Matheus que esteve conosco aqui nos bastidores, a todos que de forma direta e indireta acompanham e fazem o Talk Connect acontecer. Um forte abraço e até a próxima entrevista.